A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescente, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e presbíteros, missionários e missionárias. Que Deus o abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a sua casa, nossas casas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é 6 de dezembro de 2023. Que Deus abençoe a cada ouvinte da palavra de Deus. Eu não sei a hora que você vai ouvir, aleluia, esse vídeo, mas a hora que você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Vamos falar a palavra de Deus pura e como ela é, para a glória do nome do Senhor Jesus, dizendo para os irmãos que o mundo jaz o maligno. E Cristo está voltando para buscar a igreja. A igreja que será arrebatada ainda está no mundo. Está no mundo. Então vamos trabalhar para que Jesus Cristo faça a obra dele para a glória do nome dele. Aleluia. Nessa manhã nós vamos falar 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5 ao 7, sobre Jesus Cristo, o homem que intercede junto ao Pai. Vamos ver. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos adentrar numa palavra santa, fiel e verdadeira, transmitido por um homem que renunciou à sua vida para estar ao lado de Jesus Cristo. Baseado nessa palavra, eu tenho um contato com o Senhor nesta noite e pedi ao Senhor uma coisa: se eu tivesse que levantar hoje e viver como vivi o dia passado, que Ele me concedesse a graça do Espírito Santo para que eu faça diferente, que eu esteja na presença dEle, vivendo Cristo em minha vida, para a glória do nome do Senhor. Que a partir de aqui, eu não sei quantos dias de vida estarei na terra, só quero saber que quantos dias que eu estiver, eu quero poder de Deus para pregar esta palavra como ela é, para transmitir a cura das enfermidades da carne e da alma, para mostrar o pecado e quem é que pode interceder junto ao Pai em favor da igreja e do homem e da mulher que Deus o fez. Vamos meditar. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados e queridos irmãos, quando há um só Deus, um só, e um só mediador, só Jesus Cristo pode chegar diante do Pai para interceder em favor da alma que está sedenta. Só Jesus Cristo pode interceder, e Jesus Cristo não é o espiritual. Fala assim de Jesus Cristo, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem, porque ele vai interceder junto ao Pai, baseado na vida que ele, homem, viveu aqui na terra, das dificuldades que ele, o homem, passou, das afrontas que ele, o homem, passou, mas também da oportunidade que Deus, o Criador, deu a ele para que o nome do Pai fosse glorificado. Então veja bem, se Deus, Jesus Cristo
é o único intercessor entre eu e você e Deus. Então, qual é a atitude de Jesus Cristo hoje? Intercedendo junto ao Pai em meu favor. Ele vai dizer para o Pai: Pai, perdoa, porque olha, quantas fraquezas eu enfrentei lá na terra, quantos desejos carnais do pecado eu permaneci, eu enfrentei na terra. Pai, olha, tem misericórdia do Antônio, porque ele está pecando, mas eu sei que é difícil. E eu sofri muito com isso lá. Lá é impossível. Não, meus amados. Ele é o único intercedor entre Deus e Deus. Jesus Cristo, o homem, ele vai dizer: Pai, tem misericórdia da alma do Antônio. Pai, mas essa fraqueza dele é pequenina. Ele não passou o que eu passei. É possível sim o homem viver uma vida digna na terra, sem pecar, fugindo do mal e da aparência do mal. Pai, sabe por quê? Porque foi enviado o Espírito Santo após eu voltar para cá. Pai, não tem por que ele estar mentindo e negando o meu nome. Com medo de quê? De apanhar, de ser preso? Eu enviei anjos para guardar. Pai, eu dei a ele a salvação, a cura, a saúde, o conhecimento da palavra como é. E ele tem se vendido, ele tem voltado para trás para fazer parte do sistema do mundo. Pai, olha, quando os 3 jovens foram convocados pelo rei para se curvar diante da estátua que ele fez, se não seria lançado dentro de um tacho de fogo, ardendo, eles disseram para o rei: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele nos livra. Porém, se não quiser livrar, nós morreremos, mas não adoraremos a sua imagem. Pai, esse povo estava cheio, eles não tinham o Espírito Santo permanente como tem o Antônio. E eles negaram a morte, a vida, enfrentaram a morte para a glória do teu nome, Pai. E os anjos do Senhor entrou dentro daquele fogo com eles e ficou como se fosse fresco o lugar. Por que o Antônio está fazendo a vontade de um ministério? Por que o Antônio está concordando com o pecado dentro da minha casa? Pai, chama o Antônio. Tenha misericórdia da alma dele, mas coloca no prumo, coloca ele numa forma para que ele aprenda que ele tem o Espírito Santo, tem a salvação sem merecer, tem anjos para guardar. Eu estou intercedendo, Pai, pela alma dele. Estou intercedendo pela alma dele, Pai. Agora diz no versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O qual esse homem, Jesus Cristo, que está intercedendo junto ao Pai, ele conhece o meu coração, o seu coração, os nossos corações, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece o desejo da nossa alma, ele conhece a angústia que nós enfrentamos. Então, por o qual a si mesmo se deu. Então, tudo que acontecer comigo, eu tenho que olhar para Jesus Cristo e glorificar o nome dele, porque ele mesmo se deu a si mesmo. Ele se deu em resgate por todos. Se eu sou resgatado,
Se eu sou resgatado hoje, é pela glória do Senhor Jesus Cristo. Se eu sou resgatado do pecado, aleluia, é porque o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo na cruz do Calvário, no meu lugar, para que eu fosse resgatado. Entendeu? A si mesmo, por resgate de todos, eu faço parte. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é o tempo oportuno de eu prestar esse testemunho? É o dia chamado hoje, para o mundo, para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adulto, para o afeminado, para o ladrão, para o salteador, para o mentiroso, para o político, para todos aqueles que têm uma alma que vai chegar diante de Deus, o qual deu a si mesmo em resgate por todos esses povos, adulto, prostituto, afeminado, drogado, passador de droga, ladrão, estuprador, mentirosos, políticos, doutores altos e grandes e pequenos. Todos esse povo foi por ele Jesus Cristo se deu. O mundo jaz do maligno. E Jesus Cristo se deu a si mesmo por todos. Testemunho que nós, a igreja, o crente salvo, a mulher salva, deve prestar em tempos oportunos, enquanto tem fôlego de vida, enquanto minha irmã e meu irmão, você tem um dia chamado hoje, dá o testemunho que Jesus Cristo deu a sua vida, por sua vida, pela vida do mundo que jaz o maligno. Meu irmão e minha irmã, pastores e obreiros, homens e mulheres, servos e livres, você não é seu mesmo, você não é de Satanás, você é de Deus. O único criador do ser humano é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele mesmo, depois que Satanás se andou com a alma, com o corpo, por causa do pecado no jardim do Éden, ele enviou o seu filho. Antes ele enviou a lei, os profetas, se fez presente no meio do povo, dos doutores, dos leões, aleluia, dos reis, sacerdotes, mas não conseguiu a salvação por intermédio da lei de tudo quanto ele ensinou. Ele enviou seu Filho amado, esse se deu a si mesmo. Ele é o único intercessor em favor da igreja, em favor do homem, da mulher. Meu irmão, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é o pecado que você enfrenta o dia a dia. Eu quero te dizer que eu sei quem é o Jesus que te comprou. É o Jesus Santo, amoroso, misericordioso, que intercede junto ao Pai após ter dado a vida dele. Por isso ele é o único intercessor junto ao Pai. Foi o único que renunciou à sua vida e deu a vida dele em prol das nossas vidas. Como estou vivendo? Quem sou eu diante do Senhor? Quem é você, minha irmã e meu irmão? Quem somos nós, pastores e obreiros? Quem somos nós, ser humano? Não somos nada diante do Senhor. Mas Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Ele é poderoso para nos dar a vida eterna, porque intercede junto ao Pai em nosso favor. Versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Grande homem de Deus chamado Paulo. Ele foi designado, ele não se fez pregador, ele não se fez apóstolo, ele foi designado pregador e apóstolo. Foi Deus quem chamou e designou para pregar o evangelho ao gentio,
para ser apóstolo do gentio. Deus o chamou por Jesus Cristo. E depois ele disse: afirmo a verdade, não minto, porque Jesus Cristo ama aquele que fala a verdade. E Paulo não mentia com respeito à palavra de Deus, e nem se dizia mestre, nem se dizia eu sou. Ele disse: eu fui constituído, eu fui designado, fui enviado para ser pregador. Aleluia! Quando eu sou enviado para pregar a palavra de Deus, para ser apóstolo do Senhor, tenho que afirmar a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele foi chamado, escolhido. Paulo, você vai ser pregador, foi designado. O que eu vou fazer, Senhor? Você vai ser pregador, foi designado a pregar o evangelho, a ser o apóstolo dos gentios. Não pode mentir, tem que falar a verdade. Paulo, você foi chamado para ser mestre do gentio na fé e na verdade. Esse homem foi capacitado por Jesus Cristo. Amados, será que eu fui capacitado? Será que Deus nos capacita para falar a verdade? Para sermos pastores, sacerdotes da igreja do Senhor que vai subir para a glória. Nós estamos preparados para ser verdadeiros mestres da igreja, na verdade, na fé. Como eu estou? Como está você? Meu amigo pastor, eu te amo. Jesus Cristo te ama, mas Ele ama muito mais a igreja, porque da igreja Ele tira um pastor. E de um pastor Ele não pode fazer uma igreja. Você é o servo de Deus, temente a Deus. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado e designado para ser pregador da palavra de Deus, para ser o apóstolo, ensinador, para ser mestre dessa igreja, do gentio na face da terra. Como eu estou, como você está. Como nós estamos, meus queridos e amados irmãos? Será que Jesus Cristo, voltando hoje para buscar a igreja, Ele pode olhar para mim, para nós, para o altar da igreja, aleluia, e dizer: são meus servos, são verdadeiros cristãos, têm ensinado a igreja a vida que eles têm que viver aqui. Igreja de Jesus Cristo, se você quiser entrar no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo, considera-se morto, considera-se morta, para ganhar a vida eterna. Você, minha irmã, que anda toda pintada, Satanás está iludindo a sua mente. Os pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitam a Jesus Cristo, pastores. A palavra de Deus é simples, é sincera. Nada que aquele povo que está na terra, da onde eu estou levando vocês, nada que eles fazem ali, vocês façam, porque no dia que fizer, eu lançarei fora da terra. Por causa disso, eu lancei fora da terra aquele povo, estou enviando o meu povo. Não disse qual era o pecado que não podia. Era todo o pecado que aquele povo fazia. Igreja de Jesus Cristo, aquilo que o mundo faz para se alegrar, você como crente não pode fazer. Você sabe por quê? Quando você entra em uma faculdade de medicina, você escolhe 5 ou 6 anos de prisão
o tempo da sua juventude, dos 19 até os 26 anos no mínimo, você deixa de viver para pegar no final, com 26 anos, o diploma de médico. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que renunciar à vida aqui. Irmã, limpa os seus lábios, são lindos porque Deus o fez. Colocou o Espírito Santo no seu coração. A sua boca, os seus lábios, a sua língua é para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A sua vida, seus olhos é para ver, ter luzes. Meus amados irmãos, os seus cabelos, nossos cabelos, são para a glória do nome do Senhor Jesus. Como é que você quer encontrar com Jesus Cristo? O varão, cabelos brancos como lãs, com seus cabelos pintados, com toda sorte de pintura. Você que tem o cabelo crespo, ignora o que Deus fez e coloca fogo para alisar. Você que tem um cabelo liso, ignora o que Deus fez e enrola. Amadas irmãs, você que tem uma boa pele, você maquia. As unhas, você está triste porque você acha que Deus fez as unhas simples e começa a se pintar. Isso é tudo que o mundo faz. Você crente não pode fazer. Pastor, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia das suas almas. Tem misericórdia de você mesmo. Por que você quer ganhar o mundo inteiro, pastor, e perder a sua salvação? Fala com essas ovelhas que o Espírito Santo tira o desejo da vaidade. Se entregar a vida ao Espírito Santo de Deus, ele tira o desejo da vaidade, tira o desejo do sexo desenfreado, tira o desejo da riqueza, tira o desejo da mentira, da fofoca, dos desejos carnais. Ele coloca o desejo do céu no coração, na mente. Aí você vive como quem estivesse morto para este mundo, meu irmão e minha irmã. E olha para você, para o seu corpo no espelho e sente a mulher mais linda deste mundo, porque vê a pessoa do Espírito Santo nos seus rostos, nos seus lábios. Você é linda, minha irmã. Você é lindo, meu irmão, se você andar no Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus. A igreja, os pastores nunca souberam ensinar a igreja. Nunca o ensinaram. Deram ordens. Deram ordem. Há 40 anos atrás, quem aparasse o cabelo era excluído, a convenção excluía. E os pastores concordavam. Nunca levantavam um pastor. Me lembro que uma vez eu preguei sobre cortar o cabelo, é pecado? A Bíblia não disse pecado, a Bíblia disse aquele que corta o cabelo desonra a sua cabeça, e eu preguei isso. Eu disse que o corpo volta para a terra, o espírito de todos volta para Deus, a alma é que dá conta do pecado. E foram fofocar para o pastor. E o pastor disse que eu estava pregando heresia. Eu disse que a palavra de Deus não dizia pecado. Eu ainda perguntei e falei, desonra um policial ou um delegado na sua presença e veja qual é a sua punição. Por que você desonra a sua cabeça? Amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se tiver menos doutores para ensinar, para
contender e tiver mais crentes, homens, como o apóstolo Paulo, para amar, para conversar, para dizer, olha, se você morrer por causa de Jesus Cristo, ele dará a vida eterna. Olha, meu irmão e minha irmã, quem viva nesse mundo, viva como que não tivesse nada desse mundo. Quem tiver bens, viva como não tiver. Viva, lembra-se, viva aqui, e lembrando que o seu lugar é lá na glória. Lembra agora que até o final da tarde você pode estar no paraíso. Aleluia. Enquanto nós vivermos desta maneira, nós amamos o nosso semelhante, a nossa semelhança, o nosso amigo, amigas, pastores e obreiros. Curamos enfermos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas enfermidades na face da terra o apóstolo Paulo ele recebeu. Será que eu fui chamado e designado para pregar a palavra que cura, que liberta? Para ser pastor da igreja e curar os enfermos na alma e na carne? Igreja do Senhor Jesus, ore por essa nação, ore pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais. Ore pela igreja, ore por mim, ore em nome do Senhor Jesus por todos que estão enfermos e a paz do Senhor Jesus Cristo.